Vou contar uma história real pra vocês. Uma história real do subconsciente pra vocês entenderem o quanto é poderoso você saber se você já viveu o que você quer viver ou não viveu. Embora pareça uma brincadeira de palavras, isso é bem sério. Presta bem atenção. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles já compraram carro zero. Já, mais de um inclusive. Mais de 2, mais de 3 carros zero. Só que o meu pai e minha mãe, há muitos e muitos e muitos anos atrás, andavam era de bicicleta. Meu pai, quando casou, ele tinha algumas vacas, ele tinha uma bicicleta e ele tinha um rádio. Foi os bens dele. A minha mãe, ela tinha... O que você tinha, mãe? Uma bicicleta. Você tinha bicicleta? Meu avô te deu bicicleta? Mas ela era sua ou era do meu avô? Então tá, então minha mãe não tinha bens. Ê, mãe, tava feio pro seu lado, hein? Nossa senhora, meu pai era um de posses. Umas vacas, uma bicicleta e um rádio. Minha mãe não tinha não, gente. Ela falou que a bicicleta era de todos andarem. Então não tinha. A vida era muito simples, né? Era outros tempos, né? Era um tempo muito passado, muito antigo. Mas o que acontece? Minha mãe e meu pai se casaram. E aí, nessa conta de se casarem, começaram a construir a vida. Só que eles não tinham carro, ela não tinha bicicleta, eles não tinham casa. E aí moraram na casa do meu avô por 3 anos, né? Ficaram lá até construir a casa deles, que é a casa que a gente morou em Corinto. Uma cidadezinha pequenininha, no interior de Minas, né? Morei lá por 12 anos. O que acontece? Eles compraram um lote com muito desafio, com muita dificuldade naquela época, né? Subiram a casa, não tinha casa. Então eles subiram a casa, né? E tudo mais. Levantaram a casa, fecharam a casa, colocaram o telhado, vermelhão no chão e pularam lá pra dentro. Então, ou seja, eles não tinham um banco de dados de casa. Eles construíram um banco de dados de uma casa. Eles não sabiam ter casa, eles nunca tiveram casa deles. Eles aprenderam baseado na referência do pai e da mãe deles. Porque o meu avô, pai do meu pai, tinha casa. O meu avô, pai da minha mãe, tinha casa. Então eles aprenderam com as referências deles. Tá acompanhando o raciocínio? Avançando um pouquinho mais, aí meu pai o quê? Deu minha mãe uma bicicleta de presente. Aí passou ele ter bicicleta e ela também. Andaram por tempo de bicicleta. Até que eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos. Eles compraram um chevetinho, bonitinho. Eu achava que era o carro mais lindo do mundo, inclusive, na época. Eu era pequena, gente, 5 anos de idade, indo pra escola, que gracinha. O que aconteceu? Meus pais, então, compraram um carro. Só que eles não tinham banco de dados de carro. Meu pai foi altamente ousado para aquela época. Ele não tinha carteira, ele não tinha comprado carro. Ninguém da família do meu avô tinha carro. Ninguém da família do meu avô, pai de pai, não tinha carro. Tinha era cavalo, tinha era vaca, tinha era boi. Mas carro, tinha não. Tinha era carroça. Meu avô, pai da minha mãe, tinha era as pernas, não tinha bicicleta, não tinha trem de carro, não. O que aconteceu? Eles foram ali comprar o carro. Então, eles foram desbravando a família, entende? E é muito bonito de ver isso, porque depois deles, aí um tio foi comprou o carro, o outro irmão dele comprou o carro, a outra irmã comprou o carro e assim foi, né? Então, eles foram meio que desbravando a família. O que acontece? Eles foram, então, pegaram esse carro, trocaram antes e depois de outro carro, trocaram esse carro num outro carro depois desse carro, tiveram mais 3 carros seminovos. Até que, depois dessa fase toda, os anos foram passando, eu mais meu irmão fomos crescendo. Aí nós mudamos de cidade. Viemos morar na cidade que eles moram hoje, que é a cidade chamada Prudente de Moraes. Pequenininha também. Outra cidade pititica. Mas essa, pelo menos, é mais pertinho da capital, né? Então é um pouquinho mais, tem mais desenvolvimento que a minha cidade natal, né? Que é Corinto. O que acontece? Nessa cidade, Prudente de Moraes, eles compraram uma casa muito maior. Mas muito, assim, 2, talvez 3 vezes maior do que a casa primeira, do que a primeira casa nossa em Corinto, vocês estão entendendo? Então, mais uma vez, eles foram abrindo o campo, entende? Abrindo o banco de dados dele, alargando o banco de dados dele. Só que não foi só isso. Ao mudar, né, e depois de algum tempo, e aí eu tô dizendo o seguinte... Talvez você pense o seguinte, Morgana, mas a vida deles foi sempre fácil, assim? Foi sempre assim, mar de rosa, maravilha, comprando, crescendo. Não. Problemas de saúde no meio da história, cirurgia no meio da história, nódulo no meio da história,
crises no casamento no meio da história, problemas de carro, problemas de saúde no meio da história. Tivemos altos e baixos no meio da história, muitos altos e muitos baixos. Só que aí, voltando à história de novo, voltando ao ponto de novo aqui, o que aconteceu? Eles, então, num certo tempo, por volta de 2008, mais ou menos, começaram a pensar, uai, nós podemos ter um carro zero? Minha mãe com as ideias dela, né? Uai, Zé Nilton, nós podemos ter um carro zero? Acho que você merece um carro zero. E aí começaram a plantar a ideia de um carro zero. Nunca tiveram tido um carro zero antes na vida. Sempre seminovos, sempre seminovos. De 3, 4, 5, 6 anos de diferença ou até mais anos de diferença do ano atual, entende? Decidiram então que queriam um carro zero. O que aconteceu? Naquele ano, 2008, eu estava no meu primeiro trabalho formalizado. Eu estava no meio da faculdade naquela época. Eles compraram o primeiro carro deles novo. Pagaram o boletão do carro novo, 0 quilômetro. Depois disso, trocaram esse carro no próximo carro. Depois disso, o carro no próximo carro, tudo zero. Saiu desse, mais um outro, zero. E até hoje, eles só compram um carro zero. Talvez você pense, Morgana, mas que interessante, mas você não tá achando que tá esnobando muito, não? Não tô. Eu tô ensinando pra você o que é entender o manual de instrução da lei da atração. Eu tô ensinando pra você entender o que é banco de dados. Porque talvez, no dia de hoje, nesse momento, você que tá aqui agora, ouvindo essa história real do subconsciente, não tenha um banco de dados alargado. Não tenha na sua família alguém que tenha aberto o caminho. Meus pais não tiveram. E eles é que foram abrindo o caminho. Então, se eles estão onde estão, um deve ao outro e o outro deve àquele. Vocês estão entendendo? É a dupla funcionando a seu favor. Funcionando a favor dos dois, né? E da família como um todo. Então, a gente precisa começar a ver a vida com outros olhos, sabendo, eu tenho banco de dados para isso? Ou não tenho? Eu já vivi isso no passado ou não vivi? Tem alguém aqui da família que já vive isso que eu quero viver? Ou não tem? Eu, por exemplo, eu sou um exemplo claro. Na minha família, ninguém tinha feito faculdade. Morgana vai lá e faz faculdade. Ninguém nunca tinha feito pós-graduação. Morgana vai lá e faz pós-graduação. Ninguém tinha vindo pra internet empreender. Eu sou a primeira da família. Vocês acham mesmo que foi fácil pra mim chegar aqui e gravar o primeiro vídeo? Foi nada. E primeiro, inclusive, é uma bosta. É horroroso meu primeiro vídeo. É só você voltar no meu canal, descer lá embaixo. Você vai ver com seus olhos como que aqueles vídeos eram ruins. Mas era o que eu podia fazer naquela época, vocês estão entendendo? Então, na nossa vida, nós precisamos começar a reconhecer o nosso banco de dados. Pra saber se nós já temos informação prévia sobre aquilo. Se não tem, você vai ter que, suar a camisa. Porque a vida real funciona assim. É com, suar a camisa. É ter força de vontade. E aí, vai juntar com o que eu preparei aqui nessa aula. Você vai ter que o quê? Pensar o que você quer. Vai ter que sentir. Nós podemos. Nós damos conta. Nós vamos conseguir fazer isso. Sentir. Vai dar certo. Porque eu farei dar certo. Você precisa agir, fazer contatos, mandar mensagens, conectar com pessoas para que o que você quer vire realidade. Mas não é só isso. Você precisa de atos, palavras e ações. Mas não é só isso. Você precisa ter uma percepção aguçada. Precisa ter força de vontade para realizar. Você precisa de intuição para perceber. Nós podemos ir além. Você precisa de imaginação. Uai, que tal um carrão novo? Que tal um carrão zero? Nesse exemplo aqui, né? Você precisa ter a razão. Pensamento consciente. Eu dou conta. Isso é pra mim. Vai ser desafiador? Vai. Mas eu dou conta. Você precisa de memória para poder ter uma mente calibrada, uma mente direcionada, uma mente que joga a seu favor e não contra você. Você está compreendendo como que isso é profundo? Você está percebendo aonde nós estamos chegando com essa história toda do manual de instruções da lei da atração, da mente consciente e subconsciente? Tá percebendo que essa aula, embora ela leve o nome Lei da Atração, eu poderia dizer Manual de Instruções do Subconsciente? Você está captando as nossas ideias? Está fazendo sentido para você? Comenta. Comenta aqui para mim no chat
se está fazendo sentido pra você. Eu adoro ver vocês comentando, porque faz muito sentido pra mim ouvi-los também, né? Eu adoro a interação de vocês, meus queridos. Adoro, adoro. Entendam o seguinte. Quando eu digo pra vocês, você pode ter tudo que você quer, de fato é verdade. Só que existem parênteses depois dessa frase. Será que você quer? Será que você está disposto a sair da caixa? Será que você sabe o como fazer tudo isso virar realidade? Será que você tem base de conhecimento para fazer as mudanças necessárias? Será que você sabe pensar de uma certa maneira? Será que você sabe o primeiro passo a dar, o segundo passo a dar, o terceiro passo a dar? Será que você gostaria de viver isso como uma filosofia de vida? Pensar e criar, pensar e criar, pensar e criar. Será que você gostaria de viver isso como uma filosofia de vida? Porque se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou te contar. Uma filosofia de vida é algo que você vive todo dia. E não estou dizendo que será uma vida mar de rosas, tá? Não, bonitão. Mas é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que você fala, eu tô indo pra lá, eu quero aquilo lá. É aquilo que você fala o seguinte, eu entendo o tempo. Tem um fator tempo no meio. Eu entendo o tempo. Não tem problema com esperar. Eu não tenho problema com esperar. Mas eu quero viver essa vida que vale a pena. Talvez, ao assistir toda essa aula até aqui, você conclui e fala, Morgana, mentora querida, eu não sei nem a metade então. Tudo que eu ouvi até agora, eu tô vendo que eu não sei nem a metade então. Talvez agora você reconheça aí diante dos seus olhos, que tudo que a gente falou nesse encontro aqui hoje, nesse estudo aqui hoje, você fala, Morgana, eu quero mais. Eu quero viver uma vida que vale a pena. E eu quero recomendar pra você algo muito importante. Algo que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, que é um treinamento fechado comigo. Claro, tudo que eu falei aqui, eu falo em minúcias aqui dentro, ó. Dentro do nosso curso fechado, que é o curso do subconsciente. Aqui dentro eu falo disso. É um curso organizado para ajudar você a avançar. É um curso que leva o método chave mestra. É um método que parte do princípio de que uma chave mestra abre todas as portas. Não é só uma, não é só duas, não são só três. Abre todas as portas. E quais são as portas, você pode estar pensando? É as portas do seu desejo. É as portas da sua percepção. É as portas da sua imaginação. É as portas da sua memória. É as portas da sua razão. É as portas da sua força de vontade. É as portas do seu novo eu. Então, tudo isso é aberto quando você imerge numa jornada de autoconhecimento. E aqui dentro, ó, desse curso, você encontra tudo isso. Aí dentro tem fase a fase desenhada para somar com você. Para te ensinar, sabe o quê? O que é viver uma filosofia de vida. O que é você pensar e criar e deixar o medo de lado. Porque você acha mesmo que pessoas que criam a sua vida, elas não têm medo? Tem! Você acha mesmo que meus pais lá atrás, quando meu pai era jovenzinho, que foi casar, casou com minha mãe, ele tinha umas vacas, uma bicicleta e um som. Você acha mesmo que ele não teve medo de casar? Teve, mas ainda assim casou. Você acha mesmo que eles não tinham medo de comprar um lote e construir uma casa? Tinham, mas ainda assim construíram. Você acha mesmo que eles não tinham medo de comprar o primeiro carro deles? Tinham, e ainda assim compraram. E compraram o segundo, e compraram o terceiro, e compraram o quarto, seminovo. Vocês acham mesmo que eles não tinham medo de comprar o primeiro carro zero? Tinham. E talvez você pense o seguinte, Morgana, mas eu já tenho carro zero, tenho casa, eu não tô preocupando com isso. Mas ainda assim, o que você quer pra frente, você tem medo. E aqui dentro da jornada, do curso do subconsciente, temos aula só sobre medo. Para deixar o medo de lado e dar os passos na direção do que você quer. Porque note, você cria sua realidade no que você quer e no que você não quer. A base é a mesma. Pro universo, o universo tá, ó, eu já falei isso pra vocês antes, o universo tá, ó, pouco se lixando, não tá nem aí. O que você quer é bom? Vai vir. O que você quer é ruim? Vai vir também. O universo não analisa, não avalia, não faz diferença nenhuma.
Quem dá o comando é tu, bonitão. Quem dá o comando é tu, bonitona. Então, ó, no curso fechado, você aprende todos os passos. E se tem dúvida, manda mensagem que eu esclareço pra você. Eu ajudo você. Se for o caso, manda mensagem no WhatsApp. Se for o caso, chama na chamada em vídeo. Se for o caso, eu ainda ligo pra você. Porque você não tem desculpas. Só não avança quem não quer. Tudo isso está desenhado no curso fechado do subconsciente. E por que eu não posso ter vergonha de falar sobre isso? Porque a jornada tá toda lá dentro. E eu não posso ter vergonha de algo que está criando a minha vida hoje. Eu não posso ter vergonha de falar de algo que vai ajudar você a construir a sua nova filosofia de vida. Eu não posso ter vergonha de falar disso. Eu não posso me sentir incomodada com pessoas que saem daqui na hora que eu falo do treinamento. Sabe por quê? Porque eu mudei a minha vida através desse método. Eu mudei e estou mudando porque eu tô viva. E eu tenho uma longa vida pela frente. E eu estou aprendendo coisas novas. E o que eu aprendo de novo, eu ponho lá dentro do curso fechado. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso avisar pra você. Se você quer mais, a sua dinâmica é clicar aqui embaixo. Garantir seu treinamento fechado e começar hoje. Hoje mesmo. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a uma semana. É hoje mesmo a jornada do treinamento fechado junto comigo. Eu, Morgana, imagino que você tenha gostado desse trechinho que eu preparei para falar com você desses assuntos que envolvem o nosso autoconhecimento e, claro, né, o alargamento da nossa mente. Eu adorei fazer ele e falar para você desse tema. Agora, eu quero te fazer dois convites especiais. O primeiro é você clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente colocar aqui mesmo no YouTube. E o segundo convite é você marcar na sua agenda um compromisso comigo na próxima quarta-feira, às 19h20, para um novo encontro, um novo estudo sobre os assuntos da mente e do subconsciente. Claro, outros temas complementares a esses dois. É só você clicar aqui embaixo, colocar o seu e-mail para que a gente te avise das novidades e te lembre da nossa próxima aula. Eu, Morgana, tô te esperando na próxima semana, numa próxima aula ou no próximo episódio. Até lá!